com certeza você tem uma história de vida. E posso apostar que às vezes você olha para fotos antigas ou relembra com seus parentes e amigos coisas que aconteceram com você. Ao revisitar o seu passado, você pensa nas experiências que teve, nas coisas que viu, nas pessoas que conheceu. Quando você faz esse exercício, você aprende mais sobre você, porque tudo o que você já viveu ajudou a construir a pessoa que você é. Isso que falamos sobre você também vale para as sociedades. Assim, o estudo do passado permite às mulheres e aos homens do presente compreender como a sociedade em que vivem se desenvolveu, ajudando-os a entender melhor seus problemas e a planejar estratégias que possam contribuir para um mundo melhor, citando aqui a Patrícia Braich e a Ana Barreto. Voltando, a história é assim a ciência que olha para o passado para compreender como as sociedades se desenvolveram. Esse conhecimento nos ajuda a pensar sobre o mundo no qual vivemos hoje, entender como ele surgiu e o que pode ser feito para melhorá-lo. Nessa altura do campeonato, você já deve ter percebido que a história não é a ciência do passado, é a ciência que quer entender o presente, fazendo para isso um estudo voltado para o passado. Está complicado? Então vamos pensar nisso tudo a partir de um exemplo. Que tal falarmos de Mesquita? Mesquita é um município do estado do Rio de Janeiro que atualmente conta com uma população de 168.403 pessoas. Você já se perguntou de onde veio o nome da cidade ou da sua cidade? Mas vamos voltar à Mesquita. Para conseguir resolver esse mistério, você precisa olhar para o passado da cidade, certo? Fazendo isso, você descobrirá que o nome Mesquita faz referência ao Barão de Mesquita, o dono de grandes fazendas. As antigas fazendas do Barão de Mesquita hoje correspondem principalmente ao centro da cidade de Mesquita. Interessante, não é? Então, com a ciência e história, você pode realizar esse exercício para entender tudo o que é relacionado às sociedades humanas. Por exemplo, quando e por quais motivos surgiram as primeiras cidades, o que são governos, quantos tipos de governos existem e já existiram, qual a importância da política nas organizações sociais humanas, e é apenas olhando para o passado que encontraremos as respostas para essas perguntas e tantas outras que são importantes para nós hoje. Então, não, a história não é a ciência do passado. A história é a ciência que entende o presente olhando para o passado. E qual é a diferença para a ciência e história e a sua história? A sua história é muito importante. É ela que, como já dissemos, diz quem é você, ou seja, te dá identidade. Já a ciência e história se preocupa com os processos que ocorrem nas sociedades humanas ao longo do tempo e dão identidade para as sociedades humanas. Em poucas palavras, ciência e história é igual ao estudo dos processos que formam as sociedades humanas. A sua história é igual à sua identidade. Mas, embora sejam coisas diferentes, a sua história tem tudo a ver com o interesse da ciência e história. Primeiro, porque toda a sociedade é formada por um grupo de indivíduos, certo? Um influencia o outro. Então, como um historiador se interessaria por você? Ora, pela sua relação com a sociedade. Por exemplo, de que maneira as roupas que você gosta estão relacionadas com a época em que você vive? Como a língua que você fala nasceu e é falada por outros membros da sua sociedade? Nossa, eu poderia dar tantos exemplos, mas vou finalizar assim. A história faz parte da sua vida e você faz parte da história. Obrigada pela sua atenção e na descrição do vídeo tem um link da Academia Isidoro que tem esse texto completo. Você pode ler o texto, pode baixar também a apostila com esse conteúdo. Na apostila tem os exercícios bem fáceis para você poder testar os seus conhecimentos. Até a próxima e não deixe de visitar a Academia Isidoro, que tem muito conteúdo bacana para pessoas de todas as idades, tá? Não só estudantes, mas também para seres humanos que amam aprender. Afinal, é isso que nos faz humanos. Obrigada e até a próxima.